e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu te tenho dado a vós, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e sê muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se afaste a tua boca do livro dessa lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então prosperarás o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Feche os teus olhos um minutinho, coloca a mão no seu coração. Pai, essas pessoas que vieram aqui nessa noite, elas vieram aqui porque o Senhor as trouxe aqui, meu Pai. E como Jesus disse, não foi vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós outros. Então, meu Deus, fala, Senhor, conosco nessa noite. Precisamos ouvir a Ti, meu Pai. Fala conosco não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Irmãos, hoje dá início a essa campanha, que vão ser sete domingos, do deserto à terra prometida. Mas quando nós podemos olhar assim e ver o nome da campanha, né, o tema, hoje o tema é ser forte e corajoso. Mas quando nós vemos assim, saindo do deserto e entrando na terra prometida, e muitas das vezes nós podemos falar assim, eu estou saindo da luta e estou indo para a bênção. Mas não foi assim que aconteceu. Realmente o povo saiu do deserto, mas só que tinha muitos obstáculos ainda para aquele povo chegar à terra prometida. E nós vamos ver durante esses 7 domingos, e nós vamos ver hoje, que é assim também na nossa vida. Se você for ler todo o livro de Josué, você vai ver que ali teve lutas, teve dificuldades, que Deus não tirou eles da dificuldade, Deus nunca tirou a dificuldade, os gigantes, as muralhas, os exércitos que eram contra eles. Mas Deus sempre passou junto com eles pelas adversidades. E assim também é na nossa vida. E quando nós vamos ver, né, que Moisés, ali no início da história, ali Moisés, ele é ali escolhido por Deus, ele tira aquela multidão, né, através da mão de Deus do Egito. O povo é liberto do Egito. E ali a palavra fala que aquele povo, eles caminharam no deserto durante 40 anos. Moisés foi um líder que guiou uma multidão de pessoas, porque estudiosos dizem que naquela época existia ali 600 mil, 700 mil homens, fora mulheres e crianças ali, tinha ali mais de 2 milhões de pessoas, quase 3 milhões de pessoas. Aí você já imaginou um homem, um líder, é lógico que ele tinha pessoas ali que auxiliavam ele para guiar quase 3 milhões de pessoas, mas não é só isso, guiar essas pessoas no deserto. Não era fácil. Então Moisés, ele foi um grande líder. E ali a palavra de Deus fala que Moisés, ele chega ali, o Senhor coloca ele no alto do monte ali, o Monte Nebo, e Moisés ali, ele olha para a terra, mas Deus tinha falado com ele, que ele não ia entrar na terra. Ele viu a terra ali com seus olhos ali, antes de morrer, mas não entrou na terra. Nem ele, nem aquele povo que tinha murmurado, aquele povo que tinha reclamado, aquele povo que tinha esquecido os milagres que o Senhor tinha feito com eles no Egito e ali no deserto, os alimentando ali todos os dias ali e guardando eles ali do calor e do frio.
aquele povo se esqueceu. A palavra fala que aquele povo pereceu no deserto. Veio uma nova geração, aquela geração que veio ali com Josué. Deus fala então com Josué assim, que Moisés agora é morto. E ali eu vejo, quando o Senhor fala isso com Josué, quando ele começa a falar isso, a primeira coisa que o Senhor fala para Josué, ele fala assim: levanta-te agora. Se você for ler o capítulo, até no capítulo 9, você vê que Deus fala muitas das vezes para Josué assim: Josué, esforça-te. Josué, tem bom ânimo. Você sabe por quê? Porque Josué estava ali, Moisés tinha morrido. Eles estavam vindo ali de 30 dias ali de luto, porque naquela época era 30 dias que fazia de luto. Eles estavam vindo ali do luto ali, eles estavam ali chorando, lamentando, porque tinha morrido o grande líder Moisés, que guiou o povo durante todo aquele tempo. Mas ali aquela situação chega para Josué agora. E assim, muitas das vezes na nossa vida, você sabe o que acontece, irmãos? Existem situações, existem problemas e dificuldades que vêm sobre a nossa vida. É hora de quê? De nós nos animarmos em Deus. É hora de quê? De nós sermos fortes. É hora de quê? De nós sermos corajosos para passar pelas dificuldades. Eu aprendi uma coisa com Deus, uma coisa assim que a gente tem que guardar na nossa vida a cada dia. Você sabe o que é? Que Deus, Ele faz, aquilo que nós temos capacidade de fazer, Deus, Ele não move nem uma palha para nos ajudar. Você pode ter certeza disso. Deus te dá dons, Deus te dá talentos, Deus te dá capacidade para você fazer algo que muitas das vezes talvez você mesmo ache que você não é capaz, mas você é capaz de fazer. E quando você é capaz de fazer, Deus não move nenhuma palha. Agora, quando for impossível para você, você pode ter certeza que Deus vai fazer igual Ele fez com Josué. Ele parou o sol, Ele parou a lua, Ele parou a terra, Ele deu a Josué a vitória. Porque Deus, Ele é Deus para fazer aquilo que procede do seu coração. Nós vemos isso, sabe por quê, irmãos? Nós temos um exemplo de Gideão. Gideão, a palavra de Deus diz que Gideão, ele estava malhando o trigo no lagar por causa dos midianitas. Eles vinham e queimavam e estragavam toda a colheita. E Gideão, o que ele fazia? Ele colhia o trigo de noite e levava para o lagar para malhar. Sendo que no lagar era um lugar de pisar uvas, era num buraco. Então ele fazia um esforço tremendo para tirar ali o sustento para a sua família. Por isso que a palavra de Deus diz que o anjo chega para Gideão e fala assim: homem forte, homem valente, homem valoroso. E é assim que Deus quer que Josué seja. Porque Josué, naquele momento ali, Josué, ele olha para a situação e ele pensa assim, e Deus fala para ele assim: você vai herdar a terra que eu prometi a Moisés. Mas a terra que Deus prometeu a Moisés é a mesma terra que Deus prometeu para Abraão. Era a mesma terra que Deus prometeu para Isaac. Fala com ele assim: levanta agora. E Deus fala para você hoje, nessa noite: levanta agora. Nós estamos passando por um momento difícil, uma dificuldade que a nossa nação está passando. Talvez não seja só a pandemia, mas tem muitas situações difíceis que nós podemos estar passando neste momento. Mas a palavra de Deus diz que o impossível pertence a Deus, mas o possível pertence a nós. E nós temos que olhar que em tempos de crise, em tempos de dificuldade, como foi na vida do povo de Israel, como foi na vida de Josué, como é na sua vida hoje, em tempos de crise, em tempos de dificuldade, em tempos de pandemia, ainda é possível conquistar, ainda é possível passar por muralhas, ainda é possível romper barreiras, ainda é possível quebrar aguilhões, ainda é possível vencer, meus irmãos. Você sabe por quê? Porque Deus fala com a gente assim: esforça-te e tem bom ânimo, ser forte e seja corajoso. Você não nasce forte, você não nasce corajoso. Quando eu vejo Deus falar isso com Josué, isso é uma decisão que Deus está mandando Josué tomar. Seja forte, seja corajoso. Então nós temos que colocar isso no nosso coração. Nós não podemos pensar assim: eu tenho medo, eu não consigo, eu não tenho capacidade, eu não consigo vencer, eu não sou capaz. O fracasso já existe, o não já existe. Se nós não tentarmos, se nós não formos atrás dos nossos sonhos,
dos nossos projetos, dos nossos objetivos, realmente nós não vamos conseguir. Mas eu quero te dizer uma coisa para você: se você tiver um Deus, esse mesmo Deus que fala para Josué, esforça-te, tem bom ânimo, levanta-te agora, não é falar assim, irmãos, eu vou me levantar amanhã, eu vou me levantar semana que vem, o ano que vem eu vou pôr em prática aquele meu sonho, aquele meu projeto, porque eu não sei se vai dar certo. Não, irmão, você tem que colocar no seu coração que já deu certo. Coloque a coragem no seu coração, coloque a força, seja forte, seja corajoso, que Deus, Ele é contigo, irmão, para te fazer um vencedor. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores, irmãos. Então nós não temos que andar cabisbaixo, nós não temos que pensar que não vai dar certo, nós não temos que pensar que nós não temos capacidade. Nós somos fortes, é uma decisão que você tem que tomar. Isso só depende de você, isso não depende de Deus, isso depende de você. Você tem que ser forte, você tem que ser corajoso. Tome essa decisão de ser forte, tome essa decisão de ser corajoso, que Deus vai fazer o milagre acontecer na sua vida. Grandes coisas que vão acontecer na sua vida vai vir através da sua capacidade, da sua coragem, da sua força. Aquilo que foi impossível, Deus vai acrescentar sobre a sua vida. Nós temos que acreditar nisso, nós temos que crer nisso. Você sabe por quê? Porque senão vai ser em vão a nossa vinda aqui, nós falar que nós somos servos de Deus, que nós cremos num Deus do impossível, se nós acreditamos no fracasso, se nós acreditamos no não. Pode até chegar um fracasso, nós podemos até fracassar, nós até podemos vir um não para a gente, mas nós vamos ser o quê? Resistente, nós vamos ser forte para tentar de novo e conseguir vencer. Assim que foi com Josué. Deus fala assim, toda a terra que existe, Deus fala até o limite da terra, eu já tenho te dado essa terra eu prometi a você, essa terra é sua, esse sonho é seu, mas você tem que lutar por ele. Agora toma esse povo, Josué, e passa esse Jordão. A palavra de Deus fala que Josué então chama o povo, chama o sacerdote, e eles trazem a arca da aliança. Só que a palavra de Deus fala que o Jordão, ele transbordava, pastor André, pelas suas ribanceiras. Quem aqui que já viu um rio transbordando? Todos aqui já devem ter visto um rio transbordar, quando dá enchente, a água está por cima da ribanceira, a água está saindo nas ruas. A palavra de Deus fala que eles estavam ali na cega, e o Jordão, ele transbordava pelas suas ribanceiras. Então era muita água que existia ali, não tinha ponte para passar naquele lugar. Só que a palavra de Deus fala que o povo entrou, os sacerdotes entraram ali com a arca da aliança, e aquela água daquele rio se abriu para o povo passar. Você sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus, o impossível, aquilo ali era impossível, eles passarem naquele rio, mas Deus fez aquilo possível, porque Deus queria ajudar aquele povo ali. E mais à frente ali, as lutas, as batalhas que eles tiveram que enfrentar, muitas das vezes foram com a sua própria força, com a sua própria inteligência, com a sua própria capacidade. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para a situação que o nosso país enfrenta hoje, que a nossa cidade enfrenta, e nós olhamos e vemos e falamos assim, não tem como fazer nada agora não tem como crescer, agora não tem como conquistar. Eu conheço pessoas, irmãos, que em tempos de crise, em tempos de pandemia, em tempos de adversidade, estão vencendo. Existem pessoas que estão prosperando, existem pessoas que estão conquistando. Você sabe por quê? Porque elas estão alimentando a sua fé, elas estão sendo fortes, elas estão sendo corajosas, elas não estão se assustando com aquilo que estão ouvindo e com aquilo que estão vendo, porque muitas das pessoas, elas param, elas ficam estancadas, muitas das vezes com aquilo que elas escutam, e muitas das vezes com aquilo que elas veem. Mas nós que cremos, nós que acreditamos num Deus que abriu o mar vermelho para aquele povo passar, num Deus que guiou aquela multidão no deserto. Você já imaginou o povo andando ali no deserto? A palavra fala que aquele povo andou durante 40 anos, e eles não passaram fome, eles não passaram sede, o sapato e as roupas deles não envelheceram. Mas você sabe o que aconteceu com aquele povo? Eles estavam no deserto, Deus estava cuidando deles no deserto, e eles ainda reclamavam. Muitas das vezes o que acontece?
Muitas das vezes nós não saímos do deserto porque nós ficamos reclamando, nós ficamos murmurando. Então aquele povo ali, eles permaneceram, aquela geração pereceu no deserto. Veio a outra geração, aonde que a palavra de Deus fala que era Josué ali, o único daquela geração, Josué e Caleb, que entrou na terra prometida. Nem Moisés entrou na terra, porque ali o povo reclamando com sede, que queria água. O Senhor fala com Moisés: Moisés, fala com a rocha, que vai sair água da rocha. Moisés vai e bate, ele se ira, que o povo estava reclamando, ele bate na rocha. Por causa disso, já imaginou, pastor André? Já imaginou, presbítero Henrique? Ele chega ali, no alto do Monte Nebo ali, e olha a terra, ele vê a terra, lá na frente, a terra que Deus tinha prometido a Abraão, e ele olha a terra e ele não toma posse daquela terra. Por quê? Muitas das vezes nós olhamos, né, para as dificuldades, nós reclamamos dentro das dificuldades, mas quando nós colocamos no nosso coração que apesar das dificuldades, apesar da crise, apesar das adversidades, Deus ainda está assentado no trono. Todos nós temos problemas, irmãos. O mundo passa por uma dificuldade muito grande hoje, né? Tanto na saúde, tanto econômica, mas nós temos que colocar no nosso coração que o nosso Deus, Ele ainda está assentado no trono. Coloca no seu coração hoje de ser forte. Sabe por quê? Porque o seu Deus, Ele está vivo. O seu Deus, Ele não está morto. O seu Deus, você pode ir lá em Jerusalém, o túmulo de Jesus é o único túmulo vazio. O seu Deus, Ele está vivo. A palavra de Deus fala que Ele vive e Ele está no nosso meio. E Ele quer que nós sejamos o quê? Fortes e corajosos, para nós prosseguirmos, para nós caminharmos, para nós conquistarmos em momentos de crise, em momentos de dificuldade, em momentos que quando o mundo pode dizer aonde que as previsões são catastróficas, o nosso Deus coloca no seu coração que nós vamos vencer, que nós vamos prosperar, que nós vamos conquistar em meio à pandemia, em meio às dificuldades que vier sobre a nossa vida, porque o nosso Deus é Deus. Nós estamos aqui, irmão, quando você ora, você está falando com o dono do universo. Você não está falando com o seu irmão, você está falando com o nosso Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Você acha que por causa da pandemia, por causa da crise, por causa das dificuldades, Deus ele está lá levantando do trono, andando de um lado para o outro? Não, Ele está sentado no seu trono. Ele tem o controle da sua vida nas mãos dele. Ele tem o controle da vida de todo mundo nas mãos dele. E você que entrega a sua vida a Ele, Ele está controlando a sua vida. Você pode, só uma coisa que todas as pessoas falam: Deus está no controle de todas as situações. Deus está no controle da sua vida. Se você crê nele, se você entregar a sua vida a cada dia a Ele, Ele está no controle da sua vida. E Ele vai te fazer você continuar caminhando, prosperando, conquistando. Era um desafio muito grande para Josué, muito grande, porque Josué foi ali, ele não saía do lado de Moisés, ele via as coisas que Moisés fazia. Só que neste momento, quando Deus fala assim: levanta-te, esforça-te agora, e ele fala assim: Senhor, mas eu como? E muitas das vezes acontece, né? Mas o Senhor fala ali mais vezes com ele assim: ó, aonde que você pisar a planta do seu pé, eu já te dei. Aonde que você pisar a planta do seu pé, vou-lo tenho dado. Porque era promessa de Deus. E quando Deus faz promessa para nós, irmãos, existem muitas promessas de Deus sobre a sua vida. E muitas das vezes nós não tomamos posse das promessas de Deus, sabe por quê? Porque nós deixamos o medo no nosso coração. Para você tomar posse das promessas de Deus sobre a sua vida, você tem que ser o quê? Forte e corajoso. Forte e corajoso é o quê? É uma decisão que você toma. O pastor André está ali, ele é muito forte fisicamente, né? Que ele é professor de Muay Thai, mas Deus está falando que nós temos que não ser fisicamente, mas espiritualmente, psicologicamente, ser forte e corajoso, para nós tomarmos posse das promessas de Deus sobre a nossa vida.
sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, família. Muitas das promessas não se cumprem por causa disso. E Deus, por isso que Deus falava com Josué assim: tem uma terra esperando por vocês, mas também tem dificuldades no caminho até chegar até essa terra. E vocês têm que ser fortes, têm que ser corajosos para chegar a essa terra e tomar posse dessa terra. Eu dou a vocês inteligência, eu dou a vocês capacidade. Vocês podem, vocês conseguem, mas seja forte, seja corajoso, não tenha medo, não deixe que o seu medo acabe com a sua fé, mas alimente a sua fé e os seus medos vão desaparecer e você será uma bênção. E a palavra continua dizendo assim, ó: então somente esforça-te, ser muito corajoso. Olha para você ver, Deus fala toda hora para Josué no primeiro capítulo isso, pastor André, toda hora Deus está falando isso para Josué: ser forte e muito corajoso, cuida em fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés ordenou, dela não desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não se afaste da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado em fazer conforme tudo que nele está escrito, então farás prosperar o seu caminho e serás bem sucedido. O que é o segredo de ser bem sucedido? O que é o segredo de ter sucesso? A palavra bem sucedido ou sucesso, Deus está falando aqui: esforça-te, tem bom ânimo, seja corajoso, obedeça a minha voz, obedeça a minha palavra, e você vai ser bem sucedido. Muitas pessoas nesse mundo, irmãos, correm atrás do sucesso, da fama, não é verdade? Muitas pessoas fazem isso, mas nós estamos falando aqui, e nós lemos todos os dias que você lê a Bíblia, você vê a história de pessoas que fez muito mais sucesso das pessoas que existem hoje na mídia, na televisão, que faz novela, que faz filme. Porque olha só para você ver como que Josué é famoso. Já se passou mais de 3.000 anos, presbítero, e nós estamos falando de Josué até hoje. E a palavra de Deus fala que pelos feitos que o Senhor, porque o Senhor era com Josué, a palavra de Deus fala que a fama de Josué, ela não andava, ela corria. E até nos dias de hoje nós falamos de Josué, até nos dias de hoje nós falamos de Abraão, até nos dias de hoje nós falamos de Moisés, até nos dias de hoje nós falamos dos heróis da fé, porque eles andaram com Deus, eles meditaram a palavra que Deus fala assim: não aparta da tua boca o livro dessa lei. Eles meditavam nessa palavra todos os dias. Esse é o segredo de ser bem sucedido, esse é o segredo de ter sucesso: obedecer ao Senhor, obedecer aos seus mandamentos, servir ao Senhor de todo o seu coração. Esse é o segredo de ser bem sucedido. Por isso que Deus fala com Josué assim: vocês vão tomar posse dessa terra, vocês vão passar por dificuldades. E é na nossa vida a mesma coisa, irmãos. A nossa convivência a cada dia nós passamos por dificuldades, nós passamos por adversidades. E assim, essa campanha, irmãos, não é para terminar com os nossos problemas. Essa campanha que nós vamos estar aqui durante esses 7 domingos não vai acabar com nossos problemas. Vai vir mais dificuldades. Eu ia estar mentindo aqui se eu falasse assim: não, você não vai ter mais problema, você não vai ter mais dificuldade. Não, nós vamos ter problemas, nós vamos ter dificuldades, nós vamos passar por adversidades, mas Deus, Ele vai estar junto para ajudar nós a passar por esses problemas, por essas dificuldades. Deus podia ter livrado Daniel da cova, Ele livrou? Não, mas Ele passou com Daniel na cova dos leões. Deus podia ter livrado Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha ardente de fogo. Não, mas o Senhor, Ele andou com eles no fogo. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz, irmãos. Nós temos que colocar no nosso coração, sabe o que é? Que muitas das vezes eu vejo pessoas que estão na igreja, que são crentes, e muitas das vezes estão desesperadas por problemas, por situações. Deus está no controle de tudo, meu irmão. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da sua vida. Deus sabe de todas as coisas. Na hora que eles olharam ali Sadraque, Mesaque e Abednego, o rei olhou e falou assim: mas não julgou foi 3? Por que tem 4 lá? Por que tem 4?
por que tem 4 pessoas lá? Porque jogou só 3? Você sabe por quê? Porque eles não andavam sozinhos. Quando vierem contra ti, não vão enfrentar somente você, vão enfrentar seu Deus também. E aí daquele que vai contra o ungido de Deus, e aí daquele que vai contra um servo do Senhor. Nós temos que passar, irmãos, sabe por quê? Muitas das vezes nós estudamos assim superficialmente, nós vivemos superficialmente a palavra de Deus. Nós temos que nos aprofundar, nós temos que buscar essa intimidade, nós temos que buscar esse conhecimento a cada dia, nós temos que buscar a cada dia isso no nosso coração e colocar isso em prática, porque o nosso Deus, a palavra de Deus fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou. O nosso Deus é o mesmo que abriu o mar vermelho, é o mesmo que curou aquele cego Bartimeu, é o mesmo que conversou com João ali na ilha de Pátimos. Ele é o mesmo que está aqui nessa noite, é o mesmo que está aqui neste momento e sonda o seu coração, Ele sonda a sua vida, é o mesmo que quer mudar a sua história. Mas nós temos que tomar uma posição, e nós temos que ser forte, e nós temos que ser corajoso para tomar posse das promessas de Deus sobre a nossa vida. Nós temos que colocar isso em prática, irmãos, a cada dia. Não se assuste, não te assombre. A palavra de Deus fala assim: eu serei contigo por onde quer que andares. Aonde você for, aonde você estiver, seja em qualquer lugar, no lugar mais ruim que estiver, no lugar de medo, no lugar de pavor, Deus, Ele está contigo. Deus, Ele está contigo. Deus tem feito grandes coisas na vida do teu povo. Eu falei aqui e falo de novo: Deus tem feito pessoas prosperar em meio à crise, em meio à dificuldade, em meio à pandemia. Deus tem feito pessoas conquistar, Deus tem feito pessoas vencer. É por isso que nós temos que colocar no nosso coração, nós temos que abraçar a cada dia essa palavra e meditar, assim como o Senhor fala com Josué: medita nessa lei de dia e de noite. Você sabe por quê? Que Deus fala isso com Josué, e Deus fala isso hoje com a gente. Você sabe por quê? Porque isso é o segredo de ser bem sucedido, isso é o segredo do sucesso, isso é o segredo para vencer. Nós podemos fracassar, mas nós não vamos desistir. Nós podemos receber um não, mas nós vamos estar em busca do sim a cada dia. Você sabe por quê, irmãos? Está tendo a escola bíblica dominical todos os domingos aqui da manhã aqui. Está falando de algo tremendo, né, pastor Carlos? Que é resistência. Nós temos que ser resistentes, nós temos que persistir e não desistir a cada dia. E assim, os estudos estão sendo profundos, né, presbítero Henrique? Sobre resistência. E assim, eu tenho aprendido muito com isso. E assim, eu vejo que na vida do povo de Deus, eles foram resistentes. Eles não se dobravam ante outros deuses, mas eles a cada dia buscavam o Senhor de todo o seu coração. Por isso que a palavra de Deus fala que eles eram bem-sucedidos. Amém? É isso que Deus quer para você. É isso que Deus quer para você que está na sua casa, que está nos assistindo, da onde quer que você esteja. Medita na lei do Senhor, obedece os seus mandamentos. Tome a atitude, a decisão de ser forte, de ser corajoso, que Deus vai fazer coisas grandes acontecer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Era um desafio muito grande para Josué guiar aquele povo, e nós vamos ver durante esses domingos como que foi esse desafio. Mas eu quero só dizer uma coisa para os irmãos: Deus, Ele sempre que Josué tinha capacidade de fazer algo, Josué fazia aquilo sem o Senhor colocar sua mão. Mas quando era algo impossível, como eu disse aqui para os irmãos, porque você sabe por quê, irmãos? Tem pessoas, muitas das pessoas vêm para a igreja e acham que Deus tem que fazer tudo para elas, que Deus está na obrigação de fazer tudo e de dar tudo. Não, não é assim. Deus, Ele faz só o impossível. O possível, Deus te dá capacidade, Deus te dá dom, Deus te dá talento para você fazer, para você conquistar aquilo, os seus sonhos, os seus projetos, os seus objetivos. Eu tenho visto que as previsões, muitas previsões são catastróficas, né? São negativas,
mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos aqui, e eu não deixo que essas coisas entrem no meu coração. Quando eu vejo uma previsão assim, negativa, o Senhor, Ele coloca no meu coração algo novo. O Senhor, Ele fala no meu coração que dias melhores virão. E é assim que tem que ser na nossa vida, porque se você se alimentar daquilo que é negativo, você nunca vai vencer, você nunca vai chegar a lugar algum. Se pessoas chegar para você, falar coisas negativas, falar de você negativamente, não aceite, não aceite. Você sabe por quê? Quando Josué era jovem, Moisés falou que estava com o povo no deserto e mandou o povo espiar a terra, para olhar a terra, para ver se a terra era boa. Ele escolheu ali 12 pessoas, e Josué e Caleb foi junto com eles. Eles foram lá e viram a terra. Eles trouxeram o fruto da terra. A palavra fala que eles trouxeram um cacho de uvas. Era 2 homens para carregar um cacho de uva numa vara, de tanto que a terra era boa. Na hora que eles chegam diante do povo, diante de Moisés, eles falam assim: a terra realmente é muito boa, mas aquela terra, ela não é para nós, porque aquela terra, existe gigante naquela terra, existem homens fortes lá, nós não conseguimos vencer aqueles homens. Aquele povo que falou aquilo, eles ficaram no deserto, mas a palavra de Deus fala que naquele momento ali, se levantou Josué e Caleb e falou: aquela terra é nossa. Eles não viram os gigantes da terra, mas eles viram o fruto da terra, eles viram a prosperidade da terra. E isso acontece hoje, irmãos. As pessoas só veem os gigantes, as dificuldades, as adversidades, mas não veem os frutos que nós podemos alcançar. É por isso que existem muitas pessoas derrotadas, porque olham só para os gigantes, para as dificuldades, para os problemas, mas não olham para os frutos. Eles não olham e falam assim: não, ali existe gigante, ali existe dificuldade, mas ali também tem prosperidade, ali tem uma terra fértil, aonde que eu vou conquistar e eu vou prosperar ali naquela terra, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. É isso que nós temos, passar a pensar dessa forma, que em momentos de dificuldades, de negativismo, nós vemos as coisas boas, as coisas abençoadas que Deus tem para nós. A palavra de Deus diz que Deus fala lá em Isaías assim: comereis o melhor dessa terra. Se fosse eu que estivesse falando, eu não poderia, talvez assim minha palavra poderia cair por terra, mas é palavra de Deus, é o próprio Deus que está falando. Deus tem o melhor dessa terra para aqueles que seguem os seus mandamentos, para aqueles que entregaram a sua vida a Ele. Nós não temos que andar como derrotados, mas nós somos mais do que vencedores. Amém? E isso é na nossa vida a cada dia, irmãos. A cada dia nós temos desafios, dificuldades, adversidades, porque Jesus, Ele veio, nós aceitamos o seu sacrifício. E a palavra de Deus fala que Jesus fala assim, lá em Mateus: vinde benditos de meu Pai, tomar posse daquilo que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Mas nós vamos tomar posse disso, sabe por quê? Se nós lutarmos, porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus, ele é tomado à força, ele é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. É por isso que a cada dia nós temos que lutar contra um exército que Paulo fala assim: não é contra carne nem sangue, mas contra principados e contra potestades. A cada dia nós temos que lutar contra o pecado, para nós tomarmos posse da nossa terra prometida, que está guardada, que está preparada. A palavra fala que está preparada para nós, Deus da fundação do mundo. Mas nós temos que nos esforçar, porque a palavra diz: aquele que se esforça se apodera dele. Amém? Isso é a maior vitória do cristão, se apoderar daquilo que Deus tem preparado para ele. Então lute, irmãos, a cada dia, seja forte, seja corajoso, que você vai ser bem sucedido, você vai ter sucesso, a sua fama vai correr, ela não vai andar, assim como a de Josué. Amém? Porque Deus vai fazer tantas coisas e grandes coisas sobre a sua vida, que o mundo vai ver que Deus está sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu deixo essa palavra para os irmãos, em nome de Jesus. Aplaude o nome do Senhor Jesus, porque Ele está aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Neste momento, irmãos, eu quero
está aqui passando para a parte das ofertas aqui. Vocês que trouxeram o seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, se coloca de pé neste momento. Vamos abençoar a obra do Senhor. E coloque no seu coração, irmãos, durante essa semana, continue lendo o livro de Josué. Essa semana você tem que tomar essa decisão de ser forte, de ser corajoso, de meditar na lei do Senhor, nos seus mandamentos, porque você vai ser um sucesso, você vai ser bem-sucedido. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.